Ó Pai, aleluia, glória a Deus. Cumprimento mais uma vez a igreja com a paz do Senhor. Glória a Deus. Então vamos meditar nessa palavra que acabamos de ler. Glória a Deus. E nessa noite, o tema dessa mensagem, ela vai falar o seguinte: a falta do poder de Deus na igreja do século 21. Este é o tema da mensagem de hoje. A falta de poder na igreja do século 21. Igreja essa que somos nós. Mas a igreja, ela está com falta de poder? Sim. A igreja está com falta de poder. Aleluias. Mas o poder é de Deus ou da igreja? É claro que o poder pertence a Deus. Mas Deus deu o poder à igreja. Deus delegou o poder à igreja para que ela realizasse a obra do Senhor aqui na terra. O Senhor Jesus veio e fez a obra que ele tinha que fazer. Aleluia, morreu, trouxe o avivamento, aleluias, e delegou, e deixou a igreja, e deu o poder para a igreja, aleluias, glória a Deus. Porque lá no livro de João vai falar o seguinte: Jesus disse: aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu fiz, e até maiores ainda. E também ele vai falar que lá no livro de Lucas, no finalzinho, para que os discípulos permanecessem em Jerusalém, até que do alto fosse revestido de poder. Aleluias. E também em Atos dos Apóstolos, ele vai dizer também que eles receberiam poder ao descer sobre eles o Espírito Santo, para serem testemunhas de Jesus Cristo. E esse poder desceu sobre eles. Nós vemos na história da Bíblia, em Pentecostes, que o poder, o revestimento de poder, desceu sobre os apóstolos. Aleluia, glória a Deus. Então esse texto que nós acabamos de ler, ele está ligado com o contexto que começa com a morte de Estevão, um homem cheio do poder de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, que a Bíblia vai dizer que ninguém poderia resistir a esse homem, a pregação dele quando ele pregava, ninguém podia resistir, que até os homens tampavam os ouvidos para não ouvir, os homens ímpios, porque não queriam ouvir, porque eles queriam contradizer Estevão, mas não tinha poder e força para contradizer aquele homem que estava cheio do poder de Deus, do Espírito Santo. Aleluia! Então aconteceu que aquele homem foi morto, apredejado. E depois da morte de Estevão, aleluias, aconteceu que a igreja, ela foi perseguida. Houve uma grande perseguição à igreja depois da morte de Estevão. Glória a Deus. Então, a igreja dispersou de Jerusalém e ficou ali somente os apóstolos em Jerusalém. Glória a Deus. E uma das pessoas que estava ali, da igreja que foi disperso, essa pessoa o qual nós vamos falar nesse texto, nessa mensagem, é o Filipe, o servo de Deus chamado Filipe, aleluias, ao qual desceu para Samaria, e a Bíblia conta que Filipe realizou uma grande obra, aleluias,
Filipe, quando saiu de Jerusalém, foi andando, aleluias, por Samaria, e a palavra diz que ele estava pregando a Cristo, pregando a palavra do Senhor. E uma grande obra aquele homem realizou naquela cidade, aleluias. Muitas pessoas foram libertas e salvas pela mensagem do Evangelho que aquele homem pregava ali, aleluias. E a igreja que era este Filipe, porque nós somos a igreja, irmãos, ou o corpo ou individualmente. Então Filipe, este homem representando a igreja, era um homem que carregava o poder de Deus. Era um homem que com certeza estava cheio do poder de Deus. Por isso, ele fez essa grande obra que nós lemos aqui, irmãos. Por isso ele conseguiu levar a mensagem, pregar a palavra, e muitas pessoas foram transformadas e salvas na cidade de Samaria. Glória a Deus, aleluias. Então Filipe, ele carregava essa unção de Deus, aleluias, sobre ele. Glória a Jesus. E hoje, irmãos, nós olhamos para nós olhamos para a igreja e nós não vemos essa unção, esse poder sobre nossas vidas, porque na verdade seria impossível se Filipe não carregasse o poder e a unção de Deus a fazer aquela obra que Filipe fez. Seria impossível ele fazer aquela obra que ele fez, aleluias. E hoje nós estamos mais ou menos desta maneira, irmãos, uma igreja que está com falta de poder. Mas espera aí, e os milagres que têm acontecido hoje? Porque hoje ainda acontece milagre, nós ainda vimos milagres acontecer, aleluias. Da onde vem então esse poder? Irmãos, os milagres que acontecem hoje, eu digo para a igreja que são migalhas. É pela graça de Deus que tem acontecido milagres no nosso meio, milagres na igreja, aleluias. Não é por conta dos ministros de Deus que estão nesse tempo que os milagres estão acontecendo, não, irmãos, aleluias. Ainda vemos algum que carrega o poder e a unção de Deus, mas são muito poucos, irmãos. É muito pouco ainda, aleluia, Jesus, que carrega essa unção. Por isso, os milagres que nós temos vivido são pequenos, são poucos, porque é somente pela graça e misericórdia de Deus, para que a igreja se anime. Deus também não abandona, para que a igreja não se perca, para que a igreja se levante e comece a buscar mais o Senhor. Aleluia, Jesus. Irmão, quando nós vemos uma pessoa drogado ou bêbado na bebida, ou que está na prostituição, na idolatria, e nós pregamos a palavra a essas pessoas, elas conhecem já a palavra, né? Nós pregamos a palavra, e nós não vemos essas pessoas ser libertas e transformadas. É porque falta o poder de Deus sobre a igreja para realizar, né, o cumprimento da palavra. Porque é importante a pregação da palavra. A pregação da palavra é indispensável. Sem pregar a palavra, também não acontecerá nada. Nada se não for pregada a palavra de Deus. É necessário que a palavra de Deus seja pregada. Aleluias. Mas porém, somente a palavra pregada, o efeito será pequeno. Aleluias.
Porque como eu falei, essas pessoas que estão, aleluias, no vício, na droga, na prostituição, elas têm uma cobertura do mal, irmão, sobre elas. Uma cobertura que amarra, que prende elas. E se você chegar lá para pregar a palavra e não tiver uma unção maior do que aqueles demônios, do que aquelas castas, aquela pessoa nunca vai ser liberta e transformada. Aquela pessoa nunca vai aceitar Jesus. Porque você vai lá pregar a palavra, mas você não tem unção para expulsar aquele mal. Lembra quando os discípulos foram expulsar aquele demônio do menino, não conseguiu? Mas antes, eles já tinham expulsado demônios, muitos. Eles chegaram alegres para Jesus: ó Jesus, os demônios nos obedecem, no teu nome. Já tinham expulsado muitos demônios. Mas no dia que chegou naquele menino, eles não conseguiram expulsar aquele demônio. E Jesus ainda vai explicar para eles: olha, porque eles perguntaram: ai, por que esse demônio não saiu? Por que nós não conseguimos expulsar esse demônio? Se nós já expulsamos tantos demônios. Aí Jesus vai explicar: não, essa casta é diferente. Essa casta aí é uma legião. Ela só sai com jejum e oração. Aleluia. E naquele tempo você acha que os discípulos oravam? Você acha que os discípulos jejuavam? Não. Eles andavam com Jesus ao lado. Qualquer coisa era só chamar Jesus. Tinha tempestade ali, chamar Jesus. Outra hora eles pediam Jesus para ensinar eles a orar, porque eles não sabiam nem orar. Então, quando os discípulos estavam com Jesus, eles não oravam. Mas ainda assim, pela graça, Jesus tinha dado poder para eles, antes, para expulsar os demônios. Mas eles expulsaram só pequenos demônios, pequenas hierarquias. E no mundo espiritual, tem isso, irmão. Aleluia. Muitas vezes, você vê um servo de Deus vai expulsar um demônio, o demônio não sai. Aí você já vai julgar, aquele irmão está em pecado. Aquele irmão está em pecado, que ele não conseguiu expulsar o demônio. Mas no mundo espiritual existe hierarquia, irmãos. Existem poderes que tem que ter uma unção compatível para que seja quebrado, para quebrar. Então, quando você vai pregar a palavra para um bêbado, lá um drogado, você chega lá, uma casta muito forte sobre ele. Você até prega a palavra, mas se eu não tiver a unção suficiente para chegar lá e vencer aqueles demônios que estão lá dominando ele, ele não vai ser liberto. Mas se eu tiver cheio, compatível aquele demônio, eu vou chegar lá, eu vou libertar aquele rapaz. Vai acontecer a libertação. Aquela pessoa que está na idolatria, né? A idolatria é um dos poderes mais fortes que existe, irmão. Aleluias. Muitas pessoas não sabem, mas é uma casta poderosa, tremenda, que precisa de muitos anos e lutas de oração para ser vencido. É um poder, uma potestade muito forte, a idolatria. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Então, irmãos, a igreja, ela precisa carregar esse poder de Deus. E é a igreja que carrega o poder de Deus. Você vai ver Paulo também falando em Coríntios, que ele está falando para os irmãos que, olha, irmãos, eu não fui até vós com palavra de sabedoria pregando o evangelho. Glória a Deus. Mas em demonstração de espírito e de poder, né? Paulo está falando com os discípulos. Quando eu preguei o evangelho entre vocês, eu preguei a palavra e demonstrei no espírito e no poder. É o que aconteceu aqui com Filipe, né? A palavra vai dizer que as pessoas davam ouvido a Filipe, quando Filipe pregava a palavra. Por quê? Porque viu os sinais que Filipe fazia. Filipe pregava a palavra de Deus, o evangelho,
e apareciam os sinais. O doente era curado, o endemoniado era liberto, o coxo começava a andar, né? Então, doença de toda sorte, a pessoa chegava lá e era curado. Aí então isso chamava a atenção das pessoas. As pessoas viam que realmente, não, aqui está algo que eu nunca vi. Aqui, verdadeiramente, Deus está aqui. Porque eu estou vendo esse coxa aí, ele era coxa, eu conheço ele, agora está andando. Ó. O rapaz tocou a mão nele aí, ele está andando. Ué. Isso aí é o poder de Deus mesmo. Então Filipe libertava muitas pessoas. Ali, pregando a palavra, pregando a Cristo e demonstrando, né, verdadeiramente. Não, Cristo cura, Cristo liberta. E a pessoa chegava e ele colocava as mãos e a pessoa era liberta do demônio. E todos viam. Glória a Jesus. Mas hoje há uma falta de poder na igreja. Aleluias. E por quê? Porque há uma grande oposição do diabo para isso. O diabo não quer que a igreja venha buscar e conhecer o poder de Deus. Porque o poder de Deus, ele não é dado às pessoas assim, dado, irmão, de mão beijada. O poder de Deus, ele é buscado, ele é conseguido, né, através de muita dedicação. O poder de Deus não é igual à salvação, que você chega aqui, você crê na palavra e já recebe a salvação. Mas a unção e o poder de Deus para fazer a obra do Senhor é diferente. É com sacrifício. Leva muitos anos para se conseguir o poder e a unção. Então por isso que é muito difícil para as pessoas. E hoje nós vivemos nos dias terríveis, irmãos, difícil. Nós não temos tempo para nada. Aleluias. A Bíblia vai dizer que o diabo é o príncipe deste mundo. E na verdade é, irmãos. Sabe por quê? Porque o diabo, ele controla a empresa que você trabalha. Ele controla o governo. Ele controla a prefeitura. Ele controla tudo. Aleluias. E ele vai fazer o quê? Ele vai tirar o seu tempo. Ele vai arrumar algo para tomar o seu tempo. Ele vai fazer que aquela empresa faça você trabalhar mais dias, mais tempo, mais horas, para que você não tenha tempo de buscar o poder de Deus. Aleluia, glória a Deus. Então há essa oposição. A vida que nós vivemos hoje nesse mundo é difícil buscar o poder de Deus, porque para buscar o poder de Deus é preciso tempo, é preciso muito tempo, irmãos. Não é apenas, uma vez eu subi no monte, uma vez eu fiz uma campanha de oração, uma vez eu estava orando na igreja no círculo de oração, aleluias. Para buscar o poder de Deus, irmãos, é muito mais do que isso, aleluia, Jesus. E hoje ainda nós vemos uma igreja que, aleluias, igreja, há pessoas que ele só consegue fazer uma oração quando vai no culto, quando está na igreja. E sem ainda falar, aqueles que até na igreja não conseguem orar. Tem pessoas, tem crente assim, viu, irmão? Que até na igreja ele não consegue orar. Então a igreja, ela só ora e lê a palavra nos cultos. Nunca uma igreja dessa vai receber poder. Nunca a igreja dessa vai receber o revestimento de poder. Se você olhar na história, veja que Moisés ficou 40 anos sendo preparado, irmãos. Aleluias. Há um mistério escondido. É porque a Bíblia, ela não explica assim tintim por tintim. Mas Moisés, Deus estava preparando Moisés quando Moisés saiu do Egito fugido. Ficou 40 anos sendo preparado para aquela missão que iria fazer. Aleluias.
Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Vem cá, Moisés. Você vai libertar esse povo agora. Eu vou te dar um poder. Você vai lá libertar o povo. Não é assim não, irmão. Moisés já fazia muito tempo que Moisés estava sendo preparado orando. Orando, buscando a Deus. Porque a Bíblia conta, aleluias, que o sogro de Moisés era sacerdote. E Moisés, desde cedo, ele conhecia as Escrituras. Ele foi criado no Egito. Mas ele conhecia que ele era judeu, que ele tinha um Deus. Aleluia, Jesus. Então, essa preparação de Moisés é muito tempo, muitos anos, se preparando, orando. Vamos também citar João Batista. João Batista, ele passou a sua vida inteira no deserto, irmãos. Ele nasceu quando ele é jovem. A Bíblia fala que ele foi para o deserto. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Então, não é assim de uma noite para um dia que a igreja vai receber poder, não. Não é numa campanha de oração, não é numa subida do monte. Não, é uma longa caminhada de esforço e sacrifício. Aleluias, para que você seja revestido do poder de Deus. Glória a Jesus. Aqui no verso 80, no capítulo 1 de Lucas, vai falar assim, ó. E o menino crescia e se robustecia em espírito, e esteve nos desertos até ao dia em que havia de mostrar-se a Israel. Então você presta atenção. Um profeta igual João Batista, cheio de autoridade e de poder, como a Bíblia narra, que ele começou a preparar o caminho do Senhor, pregar o batismo de arrependimento. Diz que a Judeia toda ia ter com João Batista e se arrependia do seu pecado, dos seus pecados, por causa do poder e a unção que João Batista carregava. Por quê? Ele começou desde criança lá no deserto. Você acha que ele estava lá por quê? João Batista, ele foi para o deserto para buscar a Deus, irmão. Todo esse tempo, o homem buscando a Deus ali, orando. E ele se alimentava de gafanhoto e mel. Será porque era que não tinha comida? Não. Isso aqui era um jejum que João Batista fazia, irmãos. Isso aqui era um jejum que ele fazia para fortalecer. Então entenda que para buscar o poder de Deus é preciso se esforçar muito. É preciso sacrifício, sim, para buscar o poder de Deus. Para que você seja salvo, é preciso só que você se arrependa e reconheça Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida. Mas para fazer a obra do Senhor, para carregar o poder de Deus, é preciso sim você buscar ao Senhor. É preciso sim você orar muito e jejuar. Você vai olhar também para Paulo, um homem que chegou numa dimensão incrível. Aleluias. Paulo, aquele que não andou mais Jesus Cristo, mas fez mais do que aqueles que andaram com Jesus. E a Bíblia também vai narrar que Paulo, logo quando ele se converteu, ele foi para a Arábia. Aleluia, Jesus. Se você ler a Bíblia e for pesquisar, não existe nenhuma igreja na Arábia. Paulo não abriu igreja lá, porque Paulo só foi ali para ser revestido do poder, para passar um tempo lá orando e jejuando, buscando a Deus, a unção, o poder de Deus, para pregar o Evangelho, assim como ele fala em Coríntios, glória a Deus, no seu capítulo 2, glória a Jesus, louvado seja Deus, glória a Jesus. É preciso muito mais, irmãos, glória a Jesus, do que apenas vir numa reunião de oração. É preciso muito mais do que fazer uma campanha
Glória a Deus. Aleluias. Veja o que a palavra de Deus diz aqui no capítulo 2 de 1 Coríntios, a partir do verso 3. E eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de poder e espírito. Em demonstração de espírito e de poder. Para quê? Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Glória a Deus. Então aquelas pessoas que estavam ali, mas Filipe, glória a Deus, eles recebiam a fé, e a fé deles era apoiada no poder de Deus, porque eles assistiam e via o poder de Deus. Aleluias. E na busca, aleluias, por este poder, é preciso, como eu dizia, é preciso muito mais que reuniões de orações, é preciso muito mais do que subir uma vez, duas vezes no monte. Aleluias. É preciso anos de dedicação, aleluias, na oração, no jejum, buscando e suplicando ao Senhor, para que Ele te revista do poder dEle, para que quando nós pregarmos a palavra venha fazer mais efeito, irmãos. Não que a palavra não tem poder, mas a pessoa que não carrega uma unção de Deus, quando ele pregar a palavra do Senhor não vai surgir efeito. Aleluias, glória a Deus. Porque Deus, Ele vai usar você de acordo com a sua capacidade, irmãos. Aleluia, Jesus. Com aquilo que você buscou, com aquilo que você tem dEle. Ele não vai dar uma grande unção, um grande poder, fazer você fazer uma grande obra, se você não buscou, se você não tem isso. Aleluia. Como João Batista tinha, glória a Deus, e pregava, e a Bíblia vai dizer que todos arrependiam, confessando os seus pecados, aleluias, e se batizavam. Aquele povo duro, povo judeu, João Batista conseguia convencer eles, porque era um homem cheio do Espírito Santo de Deus e de unção. Aleluias. Então a igreja, ela precisa buscar esse poder, aleluias, porque, aleluias, nós precisamos desse poder para realizar a obra de Deus, para trabalhar na vinha do Senhor, porque se nós continuarmos desta maneira, fracos, sem unção, nós não vamos progredir, nós não vamos dar os frutos, irmãos, aleluias. Nós não vamos conseguir fazer libertações, nós não vamos conseguir, aleluias, ministrar curas, aleluias, porque a palavra de Deus é necessário que seja acompanhada com sinais. É preciso ser pregada, mas é preciso que venha a ser acompanhada com sinais e poder de Deus, como a Bíblia relata aqui que Filipe, curou muitos, não é só um não, a Bíblia fala que muitos coxos, muitos paralíticos, aleluias, não é como hoje, que um é curado, um é liberto, e tantas são as pessoas que precisam de libertação, de cura, no tempo que nós vivemos, aleluias, mas nós nos encontramos hoje, essa é a verdade, aleluia, uma igreja onde falta poder na igreja do século 21, aleluias, porque a igreja não tem buscado, a igreja não tem conseguido buscado, aleluia, esse poder para fazer e realizar
a obra do Senhor. E o resultado da igreja sem poder, aleluias, é também dar fruto. Os frutos que ela der, vai ser frutos, né, que vai ser como nós mesmos. Vai continuar uma igreja sem poder, uma igreja que não vai se apoiar no poder de Deus. A fé dela, né, vai vacilar. Independentemente do que aconteça, ela vai vacilar na fé. Ela não vai ter a fé no poder de Deus. Na hora do perigo, ela vai correr atrás de outras coisas. Ela não vai crer. Ah, não, eu estou assim, eu estou com esse problema, eu vou lá na minha igreja, o meu pastor vai orar, o obreiro vai orar, o presbítero vai orar, e eu vou melhorar, eu vou sarar, esse negócio vai ser resolvido. Não, ela não vai fazer isso. Porque ela não vê o que as pessoas viram em Filipe, aqui nessa igreja. Elas não vê o poder em nós. Elas não verem isso em nós. Porque senão elas iam vir aqui. Eu vou lá na igreja hoje no culto, eu vou receber a oração lá e vou ser curado. Eu estou assim, estou assado, mas vou ser curado. Aleluias. Porque lá há poder do Senhor. Como essas pessoas aqui viam, né? Eles prestavam atenção na palavra que Filipe pregava, porque viam os sinais. Aleluias. E foi grande a alegria daquela cidade, né? A Bíblia fala que aquela cidade se alegrou muito, e vai falar até que tem um mágico aqui, que a Bíblia fala mágico, mas isso aqui é um feiticeiro, um macumbeiro, né? Que se converteu, vendo o poder. Ele não conseguiu, com certeza ele estava se opondo a Filipe, porque a Bíblia vai dizer que ele dominava aquele povo, mas ele viu o tremendo poder que estava na mão de Filipe, e se rendeu também, se converteu. E hoje, irmãos, tem muitos ainda feiticeiros e macumbeiros sobre esta terra. Aleluias. E hoje, eu te falo, quantas igrejas tem nesta cidade, irmãos? Quantas igrejas tem nessa cidade? Quantos pastores, apóstolos, missionários, presbíteros tem nessa cidade? Quantas igrejas? Em cada esquina tem uma igreja, irmãos. Será que todas essas igrejas estivessem seriamente orando a Deus, buscando a Deus, você acha que existiria um centro de macumba nessa cidade? Você acha que algum macumbeiro conseguia viver nessa cidade? De maneira alguma. Filipe sozinho chegou naquela cidade, e aquela cidade toda se converteu. E hoje nós vemos tantas igrejas, em cada esquina tem mas a cidade continua atolada na idolatria e na feitiçaria, porque não há o poder de Deus nas igrejas, porque a igreja de Deus não busca o poder. Porque se as igrejas estivessem todos orando, irmãos, não existia macumbeiro aqui, não tinha como eles trabalhar. Eles tinham que se render ao poder de Deus. Mas está aí cada vez mais. E até as pessoas que chegam a Cristo acabam até sendo levadas. O inimigo tira elas, porque não há o poder de Deus na igreja. Está faltando o poder de Deus na igreja. A igreja está apenas com a graça, acontecendo alguns milagres, pela misericórdia de Deus. Aleluia, Jesus. Porque nós não estamos sem tempo. Nós não temos tempo de orar a Deus, de buscar a Deus todos os dias. Porque para receber essa unção, é preciso, irmão, muita coisa, como eu disse. Não é apenas uma oração solta, não é apenas uma campanha, não é apenas subir no monte uma vez, mas é dias e dias e dias, orando, horas e horas e horas. Aleluias, glória a Deus, aleluias. Hoje nós temos os pastores, né, que trabalham. Os pastores têm seu serviço. A igreja não consegue sustentar o pastor, porque na verdade, irmão, o pastor, ele era para dedicar só ao altar. O pastor era um homem para estar dedicado só ao altar, para orar e jejuar,
para ter esse poder. Mas isso não está sendo feito. Nós vivemos hoje, os pastores têm que trabalhar. Se o pastor trabalha, como é que ele vai conseguir orar para receber o poder de Deus? Esse pouco de tempo que ele tem, não dá, irmão. Tem que ser o dia todo, noite toda, ele tem que ter livre, né? Para poder se dedicar à obra de Deus, às coisas de Deus. E por isso, a igreja sofre hoje por causa disso. Um pastor, ele devia ficar só no altar. A dedicação dele era só aqui, ó. Só buscar a Deus, orar e jejuar, para receber esse dinamite, esse poder que Filipe apresentou aqui. Aleluias. Quando chegasse o membro doente, vem cá, membro. Colocava a mão, pronto, o membro ia embora para casa curado, livre daquela doença. Glória a Deus. Assim como Pedro fez com aquele coxo na porta. Chegou lá na porta, mas João, o coxo estava lá aleijado. Colocou a mão em nome de Jesus, né? Jesus te cure. Saiu saltando e entrou para dentro da igreja. Aleluia, Jesus. Porque aqueles homens, né? Eles se dedicavam somente à palavra e oração, em buscar a Deus, né? Eles não tinham o seu trabalho secular. Muitas coisas, né, irmãos, está faltando na igreja, porque a igreja, aleluia, não faz o que a igreja primitiva fazia, né? Glória a Deus. Hoje o pastor, ele tem que trabalhar, tem que cuidar da sua vida, porque senão, né, ele vai, como é que ele vai pagar as contas? Ele não tem um salário. E por isso a igreja sofre. Aleluia, Jesus. Por isso não há crescimento. E quando a igreja tem um pastor que está revestido do poder de Deus, cheio da unção de Deus dessa maneira, a igreja se espelha naquele pastor. A igreja é incentivada. A igreja também começa, aí começa um, começa dois, começa três também, começa a buscar, daqui a pouco já levanta, esse aqui também é pastor, ele está ungido, ele está com unção, ele está fazendo uma grande obra, ele liberta as pessoas dos demônios, ele cura, aleluia. Agora esse aqui é levantado a pastor, vai abrir uma igreja ali, outra congregação. Mas hoje está difícil, irmão. O inimigo, ele roubou todo o tempo da igreja. Tem pessoas que trabalham de domingo a domingo. Como é que vai ter tempo de orar? Como é que vai ter tempo de jejuar para buscar esse poder? Aleluia, Jesus. Irmão, hoje que eu fui escalado para trazer essa palavra, eu já tive que sair, nunca aconteceu. Eu tive que sair 6 da manhã para fazer um frete. Eu fui contratado 6 da manhã para fazer um frete para longe. E hoje eu vou te dizer que eu não consegui orar nem meia hora. Nem meia hora. Mas graças a Deus que no dia anterior eu tive tempo de buscar e eu busquei. Eu orei. Mas hoje o inimigo fez tudo. Eu não tive tempo para orar nem meia hora. Depois das 5 horas da tarde eu tive que dispensar 3 fretes. Pessoas indo atrás de mim, me ligando, querendo que eu fosse sair para fazer frete de noite, para não estar aqui para pregar a palavra. Isso nunca aconteceu. Isso aí é o inimigo tentando me levar para o trabalho, para me cansar, me estressar, acontecer alguma coisa, para não me preparar. Porque eu tentei parar cedo, eu vou parar cedo, vou descansar um pouco, porque eu tenho que ministrar a palavra, eu tenho que estar, né, em boa forma, eu tenho que estar descansado. Mas o inimigo foi atrás, batendo atrás. Então veja o que é, irmão, o mundo espiritual. Não é brincadeira. Aleluias. Tem pessoas que não entendem certas coisas que acontecem, irmão, mas tudo isso é espiritual para impedir o crescimento das pessoas. Então que a igreja possa se dedicar à busca do poder de Deus e saber que não é fácil receber a unção de Deus. É preciso, né, mergulhar fundo, é preciso sacrificar mais, é preciso, né, orar cada vez mais, tirar tempo para o Senhor.
para que o poder dele venha sobre a igreja. E o resultado de uma igreja sem poder é pessoas que se convertem a uma convenção que não é verdadeira. Pessoas chegam na igreja, não é liberta pela igreja que está sem poder. Aleluias. Uma igreja sem poder não há crescimento. Não vai haver crescimento nessa igreja, porque entra um e sai dois. Entra dois e sai três. Por quê? Porque a igreja está sem o poder de Deus. E as pessoas, quando vêm para Cristo, irmãos, elas são oprimidas, elas vêm, né, com a bagagem. O diabo vem sobre elas com fúria naquele momento. E vai ser preciso uma cobertura. Ela vai ser preciso receber uma cobertura espiritual. Mas a igreja está sem poder, não tem como dar essa cobertura espiritual necessária para aquela vida que chegou aqui, para que ela venha se firmar e permanecer na igreja e crescer cada vez mais. Aleluia, glória a Deus. E quando nós olhamos para a igreja do século de hoje, você vê pessoas que não crescem, nós não conseguimos crescer, nós estamos parados nas mesmas coisas, nós não avançamos, né? Eu digo assim, espiritualmente, né? Deus não está conseguindo nos usar. Por quê? Por falta de buscar, porque Deus não vai usar, né, pessoas que não santificam, não buscam, não oram, não têm intimidade com Ele. Deus não vai usar em pequenas coisas, né? Mas não vai usar da maneira que precisa e que é necessário ser usado. Aleluia, glória a Deus. Então, nessa noite, fique com essa palavra, irmãos. Fique com essa palavra. A igreja precisa ter isso no coração. Cada um tem a responsabilidade de buscar o poder de Deus individualmente, para servir no reino de Deus. Para servir no reino de Deus. Para que pessoas, através da sua vida, cheguem a Deus. Aleluias. Para que pessoas sejam libertas através da sua vida, através do poder que você vai carregar. Aleluias. Então, que Deus nessa noite esteja abençoando a igreja. Essa é a palavra que eu trago hoje para a igreja, né? Se esforce, se esforce. Talvez você não vamos ser como Filipe, aleluia, carregado do poder de Deus. Mas vamos fazer o que nós pudermos. Vamos fazer o que nós pudermos, irmão, para buscar o poder de Deus. Vamos fazer o que nós pudermos para buscar um dom de Deus. Aleluias. Porque quando a pessoa recebe um dom de Deus, Deus já começa a usar aquela pessoa na sua obra. Faça o possível. Aleluia. Ainda que você não chegue a ser como Pedro, como Paulo, ainda que você não chegue a ser como seu pastor, seu líder, mas faça o possível. Não fique acomodado. Busque também a graça, o poder de Deus. Queira conhecer, aleluias, o poder de Deus é para todos. Todos aqueles que buscar, está à disposição. Não pense, não, eu nunca vou orar pelo um doente, ele vai ser curado. Eu nunca vou revelar nada, eu nunca vou ver nada. Não, eu nunca vou orar, nunca vou pregar. Não, irmãos. É para todos. Todos aqueles que buscarem, Deus dá. Só é necessário que aquele seja nascido de novo. Seja convertido, nascido de novo. E começar a buscar. E você pode receber sim os dons do Espírito Santo. Você pode receber o poder de curar, o discernimento de espírito, a revelação, a profecia. Você pode receber tudo isso. Aleluias. E apesar que já tem alguns que já tem, né, irmãos? Alguns já têm dons aqui. Precisa só buscar mais para Deus aumentar. Aleluia. Pela graça de Deus, né? No nosso ministério, alguns já têm dons
E Deus usa muito. E que Deus continue a usar essas pessoas. Amém? Então essa é a palavra. Que Deus abençoe a igreja no nome de Jesus. Amém?